E aí, pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma Dica de Libras para você que ama a língua de sinais e deseja sempre aprender. E a dica de hoje, ela é um pouquinho polêmica. Não, na verdade ela é muito polêmica. Ela sempre tem incomodado muitos pelo Brasil afora que desejam aprender a se comunicar com os surdos. Mas antes de explicar essa diquinha de hoje, uma pergunta para você. Você já recebeu alguma vez um textinho para você ler e você tenta ler esse texto e acaba lendo ele normalmente? Mas quando você chega no final desse texto, você percebe que cada letra das palavras estão misturadas. E a primeira reação que você tem na hora é: caramba, que louco! E deu para entender. Você fica abismado por ter conseguido entender aquele texto daquela forma que ele estava ali escrito. E é claro que sempre tem aquela famosa explicação. Seu cérebro, ele é capaz de juntar ali as informações e processar aquilo tudo, fazendo com que você entenda o que está sendo escrito, só não mudando nem as primeiras nem as últimas letras de cada palavra. Mas aí você para e me pergunta: Rodrigo, o que é que isso tem a ver com regionalismo? E a resposta ela é muito simples. Tem tudo a ver. Muitos se preocupam com o regionalismo na hora que eles estão aprendendo língua de sinais. Mas vamos dar um exemplo na língua falada, no português. Se eu estou a fim de falar que eu quero comer aipim frito, para alguns talvez já saberiam o que é. Já para outros, eu teria que falar mandioca. Ou para outros, macaxeira. Mas aí, se você fala só uma dessas palavras, ou dessa forma, significa que você não vai entender o que o outro está falando? Claro que não. E por que isso acontece? Simples. Você tem contato com diversas pessoas de sotaque diferentes. Isso faz com que você aprenda essas diferenças no idioma, no português. Mas isso não atrapalha você de conversar com a pessoa em questão ou qualquer outra pessoa. Da mesma forma, é a língua de sinais. Assim como o português, tem alguns lugares ali do Brasil que um sinal ou outro ele é feito de uma forma diferente. Mas isso não prejudica o idioma ou não prejudica a sua compreensão. Porque assim como o português, e o exemplo que eu dei do texto ali com as palavras misturadas, seu cérebro ele tem a capacidade de entender o que você está vendo pelo contexto da conversa. Ou seja, mesmo que você não conheça o sinal ali em questão, o sinal que o surdo está fazendo, você pode entender por meio do contexto do que está sendo falado, por meio do assunto em questão. Muitos acabam se preocupando tanto com o regionalismo que acabam desistindo de aprender língua de sinais porque acham que é muito diferente ou acham que não são capazes de entender a língua de sinais. E olha, gente, isso não é verdade. Todos nós temos essa capacidade. Eu posso ser bem sincero para você? Essa questão de regionalismo, ela é mais uma preocupação de nós, ouvintes, do que dos próprios surdos. E vou dar um exemplo simples. Eu tenho alguns amigos surdos que eles conversam com outros surdos e até surdos de outros países sem nem ao menos saber o idioma direito. E como eles entendem? Lembra do exemplo que eu dei do texto lá com as palavras embaralhadas? Então, eles entendem pelo contexto do assunto, pelo tema da conversa lá. E no resto, no resto o cérebro faz todo o trabalho para ligar os pontos ali e fazer com que eles entendam o que o outro surdo está falando. Então não se prenda no regionalismo. À medida que você vai aprendendo ali a língua de sinais, você vai entender que o regionalismo ele não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas tanto acham. Beleza, pessoal? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Deixem aí o seu like, não se esqueçam, se inscrevam aí no meu canal e até nossa próxima dica. Um abraço.